Papa, Felipe Luiz, dá pra gente cravar que vai ser a principal contratação do Flamengo? Assim, não que não venham outros que vão chegar reforços, não é isso, mas a permanência do Felipe Luiz, qual é o peso disso para 2026? Assim, equivalente à chegada de um grande reforço, você acha? Cara, eu acho que a permanência do Felipe Luiz foi o maior ganho que o Flamengo poderia ter, chegar nesse meio termo os dois, e ele acabou cedendo no final. Eu acho que daqui a 10 dias, por exemplo, no dia 12, nós temos aí a reapresentação do elenco já com as contratações e tudo mais. Há expectativa de mais chegadas ainda do que já foi anunciado. Dia 12 aí o Flamengo, inclusive, dia 8, tá? Eu conversei com o Boto, ele falou para mim que dia 8 está chegando no Rio de Janeiro para apresentar as contratações. Mas eu acho que a maior contratação mesmo foi o Felipe Luiz, né? O Flamengo renovou com um técnico que tem um trabalho muito sólido, né? Mesmo sendo jovem, mesmo sendo um técnico ainda inexperiente, ele se mostrou experiente, ganhou tudo que podia. Eu falo que podia porque ganhar do PSG já era uma missão considerada impossível. Sim. E chegou a levar para os pênaltis. Então eu acho que o Flamengo fez o que muitos clubes tentam, que é garantir a permanência de um treinador campeão, multicampeão, no ano seguinte, e garantir a permanência dos principais jogadores do elenco também, né? A gente tem ainda a janela aberta, até o dia 12, a apresentação, alguns jogadores mais podem... podemos ter jogador saindo, não tem como você prever nada, mas a gente sabe que o Flamengo está se defendendo muito bem, né? A gente tem desmanche acompanhado não vai aí... acontecer, né, pai? Desmanche não vai. A gente sabe que não vai. Tem jogadores como o Varela, que está na imagem aí, que a multa baixa esse ano, renovou ano passado e a multa baixa. O Eric Pulgar também, a multa baixou. E aí, nos últimos dias do ano, lá para o dia 29, 30, eu trouxe que o mundo árabe estava querendo tirar alguns jogadores do Flamengo e o Eric Pulgar era um desses jogadores. E o Flamengo sempre se defendendo, falando que vai ter que pagar a multa. Inclusive, conversei com o José Boto, e ele me explicou uma situação que eu acho importante falar para a manutenção do elenco, e deixando claro, né, a gente sabe que, estou falando agora, daqui a 10 minutos pode um outro jogador sair, então a gente está falando de saídas e chegadas que acontecem a todo momento, e vocês estão acompanhando o mercado da bola, está bombando, né, esses dias. Sim. Virada do ano, a gente estava fazendo a passagem de ano de 31 para primeiro, e estava tendo notícia às 11 horas da noite, o pessoal trazendo notícia de mercado da bola, o tempo todo. O Bandeira sabe, lá com o Botafogo, com o Textor voltando a contratar, voltando ao mercado, né? O Garone aí com o Vasco tentando o John Arias, né? A gente teve muita informação aí na reta final, o pessoal querendo o Ryan. Tem notícia pra caramba, então, notícia pra cá, pra lá. Agora, acho importante falar o que eu conversei com o Boto, que ele me trouxe, que eu achei muito legal, sobre quando eu conversei com ele no final do ano sobre o Eric Pulgar. Ele falou o seguinte: nenhum jogador a gente tem garantia que vai segurar, mas mesmo com a multa baixa, ela não significa que aquele jogador vai sair pela multa, porque para o jogador sair pela multa, ele tem que querer sair pela multa. É ele que deposita. E eu lembrei disso, realmente é o jogador que deposita, não é o jogador, ele fecha, né, com o clube. O jogador pode não aceitar o salário, a multa, né, na conta do jogador, não é isso? O jogador pode simplesmente não aceitar, ou não chegar num acordo com o clube. E até o Vitão demorou vai, um pouco mais, porque teve essa questão, né? Que lá atrás, na época do passe, que tinha isso, né? Você ia na federação, você pagava e você resolvia ali de maneira como se fosse quase que um produto, né? Fazia uma compra. Hoje em dia... Agora o jogador comanda. O jogador tem uma decisão, tem um peso... Aí ele me explicou isso, ele falou, olha, o nosso relacionamento hoje é tão bom, mas tão bom com os jogadores, que nós podemos abaixar as multas. Ele falou, nós podemos abaixar as multas e de alguns jogadores em específico, se ele faz essa exigência para renovar, e eu confio que a hora que um clube aparecer, ele vai trazer para mim para poder cobrir a proposta. Poder oferecer luvas, oferecer um novo contrato, oferecer alguma coisa. Então ele está muito tranquilo que antes de qualquer coisa, se chegar a algo realmente sólido, o Pulgar, qualquer outro jogador desse, né, que tem aí interesse do mundo árabe ou de qualquer clube do exterior, o Flamengo está respaldado. Então o Flamengo, óbvio, vai tentar segurar o máximo esses jogadores. A gente tem algumas saídas
aí acontecendo, né? A gente tem trazido nesses últimos dias, mas a gente sabe que a intenção, aquele elenco ali até os 14 titulares, né? 14, 15 jogadores considerados titulares, o Dificilmente Flamengo mexe, né? tentando segurar, Sim. né? É. Ô, Bandeira, você acha que é viável para o Flamengo sonhar, não só em vencer de novo o Brasileiro e Libertadores, mas até mais do que isso? Porque, assim, a gente estava até falando, né? O Papa comentou, né? De um plus, né? Um a mais. Mas, assim, já é muito difícil você ganhar Brasileiro e Libertadores. Você ganhar Brasileiro e Libertadores. Pô, pera aí, Pô, pera aí aí. eu tô mais Volta diferente. pra Que imagem isso, anterior. cara? Não, pera aí. Pô, deu até vontade de voltar minha barba, Pô, cara. eu tava Mas ficou melhor legal antes. a Bruna, Não, cara, o tá Papa- maneiro, hein? O Papa tá parecido aí, ó. Pera aí. O Papa tá Pô, mas mistura- eu tô muito diferente Que aí. imagens estão utilizando aí, hein? Pô, essa o daí Papa eu tá tô uma muito mistura de diferente. Papa com Pedro usar e essa aí na Valmeida, capa, hein? da ESPN. É verdade. Pô, pera aí. Pode não. usar, pode usar. Garoni tá fortão, mas tá com raiva. Pô, eu tô muito maior do que esse É. cara aí. Pelo amor de Deus, não. Pô, Mas cabelo, Garoni. tô churriado, não. Tá igual, não, agora ficou igual. Agora ficou ficou igual. parecido De aí. lado ó. aqui, ó. Eu tô a menos parecida agora. Não, é que É verdade, Bruna. É. Já- Mas já acabou a alguém esculhambação? Alguém tem que sofrer, né? Pra... Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas você acha que viável, Bandeira, imaginar um Flamengo ganhando ainda mais? Assim, porque eu acho muito difícil já você pensar só em repetir. Uhum. Acho que repetir o ano do que o Flamengo já teve em 2025, já acho que, pra mim, é o grande desafio. Sim. Você acha que dá pra pensar além? Assim, pensar, claro, sonhar o torcedor, claro que vai querer sempre mais, né? Mas não é tão simples. O próprio Botafogo sofreu depois de um ano onde ganhou o Brasileiro e Libertadores também. No ano seguinte não conseguiu repetir, né? O Flamengo tá se organizando melhor do que o Botafogo fez em Verdade. 2025. Mas é muito difícil. Como o Flamengo teve uma ótima temporada, só que principalmente na reta final, o Flamengo avançou muito no Brasileiro na reta final, com o Palmeiras definhando. O Flamengo venceu o Palmeiras na final da Libertadores e fez o jogo que fez com o Paris Saint-Germain, perdendo só nos pênaltis, depois de 90 minutos mais prorrogação. Essa temperatura ela fica muito alta, na torcida que é muito grande, e aí na imprensa também, é uma consequência, Vocês da e nas, imprensa. e nas redes sociais, Sim. e nas redes sociais. Então, agora Ninguém aceita tá menos. todo né? mundo... Ninguém aceita menos. Agora tá todo mundo falando sobre o Flamengo ser o super favorito a tudo. Sim. E de fato, o Flamengo é o favorito hoje já no Campeonato Brasileiro, no Carioca, na Libertadores. Só que uma coisa você é ser favorito separadamente. É. É o favorito para Libertadores, é o favorito para o Brasileiro. Outra coisa já é repetir Brasileiro e Libertadores e ainda acrescentar, por exemplo, uma Copa do Brasil. Inédito. Ou até mesmo ganhar, que seria inédito, ou até mesmo ganhar um Intercontinental contra algum outro grande e forte adversário no final do ano. Então é difícil. Eu diria para você, Garoni, que é difícil repetir. Pode repetir? Pode. O Flamengo tem time para isso, poder econômico para isso, e hoje tem gente com competência comandando o futebol do Flamengo. Então pode repetir, sim. Se vai colocar mais uma taça além do Brasileiro e da Libertadores, eu não sei. Já conseguiu quebrar, né, e ninguém imaginava isso há alguns anos, o fato de terem vários times brasileiros com 3 Libertadores, o Flamengo ganhou a 4ª, foi o primeiro a ganhar, já quebrou Sim. esse E até ciclo 2019 aí. o Flamengo tinha uma, né? Tinha uma até 2019. E até agora ninguém ganhou Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E só para concluir esse raciocínio, é interessante também como mudam as percepções durante os anos de acordo com aquilo que se pensa a respeito de competições. O Cruzeiro, em 2003, um timaço maravilhoso, histórico, ganhou Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileiro. E todo mundo fala sobre a tríplice coroa do Cruzeiro. O Flamengo já fez isso 2 vezes agora, né? sim. 2019, 2025. Mas por quê? Porque naquele período se dava muito mais valor ao campeonato estadual. Sim. Mesmo com o Campeonato Mineiro tendo Cruzeiro e Atlético muito à frente do América, que está muito à frente dos outros também. Então agora a tríplice coroa já não é mais o estadual, o brasileiro e a Copa do Brasil. Se não tiver Libertadores, já não conta. Até porque tinha um período que quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Isso Brasil. também. Então, assim... O São Paulo demorou um tempão para ganhar a Copa do Brasil Pois, por isso. exatamente, Sim. né? Exatamente. Se a gente... Vamos se comprometer... Tá sem som, Papa? O Flamengo teve a 6ª coroa, né? Ah, Lá vem, pronto. lá vem. Ah, pronto. Lá Ué, vem. são 2 títulos Recopa, internacionais Supercopa. lá, o da Derby das Américas e o Challenger Cup. Ai. É FIFA, pô.
As medalhinhas tudo da FIFA, pô. As Tá medalhinhas. maluco? Medalhinha eu tenho um É, monte, não tudo da FIFA. FIFA, mas... Ó, Taça Guanabara 3 títulos Europeia. internacionais no mesmo ano. A tríplice coroa do Flamengo Internacional. A taça, Libertadores, pronto. Derby das Américas e Challenger Cup. a Taça Rio que speak. Carioca, brasileiro, Carioca, brasileiro, Libertadores. Né? Supercopa, também é nacional. Derby das Américas e Challenger Cup. Começaram a inventar um Sextupla monte de coroa. campeonato. Ninguém vai aí, ter então, nunca na tudo. vida.